regime disciplinar diferenciado, mais um instituto a ser discutido, esse bastante importante, dentro do regime fechado. Vamos lá. O regime disciplinar diferenciado, que vocês já ouviram falar aí de RDD, né? Regime disciplinar diferenciado, ele alterou aí o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, artigo 5.2 da LEP, né? E foi alterado pela Lei 10.792 em 2003. Tá? E essa lei, a 10.792 de 2003, introduziu, por meio do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Veja, ele é imposto para aqueles presos, para os condenados que estão executando pena no regime fechado e que são considerados especialmente, né? Porque todos que lá estão provavelmente são considerados perigosos, mas esses são considerados especialmente mais perigosos, tá? E por causa do comportamento inadequado deles durante a execução penal, se impõe a eles o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O que cai sobre RDD e que vocês precisam ficar atentos? O regime disciplinar diferenciado, pessoal, ele é considerado uma sanção disciplinar. Sanção disciplinar. Dá uma verificadinha no artigo 53, inciso 5º da Lei de Execuções Penais. Veja, como ele tem a denominação regime, já vi questionamentos a respeito assim, o regime disciplinar diferenciado é um regime imposto na sentença como mais grave do que o regime fechado. Na verdade, nós não temos o regime disciplinar diferenciado, depois o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, não é um quarto regime da reclusão. Não é isso. Tá? O regime, apesar de usar regime, o nome é impróprio, né, ter usado o regime disciplinar diferenciado, ele é uma imposição administrativa. Ele tem caráter de sanção disciplinar. Puta, tá ruim o negócio aqui. Ele tem caráter de sanção disciplinar. Então, ele é imposto para aqueles condenados que estão executando pena no regime fechado. Então, é uma sanção administrativa disciplinar para o preso que está executando pena no regime fechado. Ele não é um quarto regime, tá bom? Isso é importante. Ele também não foi considerado e, portanto, não é hoje inconstitucional, tá? Portanto, não é, até porque ele não é imposto na sentença. Ele não é imposto na sentença, tá? Ele é uma punição administrativa, não é imposição da sentença condenatória, tá? Portanto, não é regime de execução de pena. Perfeito? Então, nós estamos estudando ele dentro do regime fechado como sanção disciplinar. Ok? Essa é a observaçãozinha inicial. Agora, a gente vai avançar um pouquinho mais rápido para não ficar muito extenso aí a discussão a respeito do tema, porque ele traz aí algumas condições específicas e são fáceis até de compreender. Então, vamos lá. Quando é cabível o tal do RDD, o regime disciplinar diferenciado? O legislador vai lá e menciona no artigo 52 da Lei de Execuções Penais que o RDD ele é cabível quando o condenado no regime fechado, portanto, durante a execução da pena no regime fechado, ele pratica uma falta grave. E essa falta grave precisa ter caráter de crime doloso. Tá? E, além disso ainda, ou em decorrência disso, essa falta grave, tá? Ela ocasiona uma subversão da ordem. Uma subversão. Pessoal, desculpa, mas está difícil hoje, tá?
uma subversão da ordem. O que significa subversão da ordem? Tá? A subversão da ordem nada mais é do que um tumulto à organização interna da execução da pena no regime fechado. É quando ele tumultua a execução da pena, ele tumultua a organização interna da penitenciária, tá? Essa é considerada uma falta grave por meio de um crime doloso de forma a ocasionar a subversão da ordem ou da disciplina interna, desobediência às regras e aos superiores. Essa é a primeira situação, tá? Ou então, a segunda, quando apresentar, tá? Apresentar o preso, quando apresentar o preso alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da própria sociedade. Tá? Então, essas são as situações. Esta segunda hipótese, se vocês observarem aí, ela vem imposta no parágrafo 1º do artigo 52. Observaçãozinha importante quanto a essa segunda condição, a esse segundo requisito para a imposição do RDD. Tá? O tal do alto risco aí, ele deve ser ditado por algum fato, tá? E não por aparentar ser perigoso. Não é porque o condenado que está lá executando pena no regime aberto aparenta ser perigoso que já encaminha para o RDD. Não, esse alto risco à ordem e segurança do estabelecimento ou da sociedade precisa estar demonstrado por um ou por alguns fatos, tá? Portanto, se fosse só pelo fato do condenado aparentar ser perigoso, nós estaríamos impondo aí o chamado direito penal do autor, o que não é possível. Então, por exemplo, impô-lo ao RDD só porque ele tem aí vários crimes graves recaindo sobre si. Isso não é motivação para a imposição de RDD, tá bom? Terceiro e último requisito aí. Quando recair sobre o preso, que está lá no regime fechado, fundadas suspeitas, tá, de que ele está envolvido ou está participando, auxiliando de alguma forma, né, em organização criminosa, ou então em associação criminosa, ou em milícia privada. Agora, nessa terceira situação, nessa terceira hipótese, independentemente de ter ele praticado ou não falta grave, ok? Portanto, é importante. Tá? Precisa haver aí, nesse terceiro requisito, indicação de elementos suficientes apontando como integrante ou não integrante, mas partícipe dessas situações, de organização criminosa, associação criminosa ou milícia. Portanto, precisa ter algum elemento de prova consistente quanto a essa situação. Essas são as três hipóteses que pode levar o condenado que está executando pena no regime fechado ao regime disciplinar diferenciado, ok? Essas são as situações aí mencionadas. Vamos lá. Características do RDD. Né? Se o indivíduo, então, preenche esses requisitos, está lá no regime fechado, na penitenciária, ele preenche esses requisitos, uma dessas situações aí mencionadas. Administrativamente, ele vai sofrer uma sanção disciplinar, portanto, dentro do regime fechado, ele vai para uma condição mais gravosa de execução da pena. E vamos analisar quais são essas circunstâncias, ou essas condições, ou essas características mais gravosas. Beleza, vamos imaginar então, o cara está lá executando pena e há apuração de que ele está envolvido com milícias privadas ou com associação criminosa. Ele não pode ficar lá junto com os demais, né? Porque certamente a sociedade corre perigo, corre risco, ou a própria penitenciária pode, os presos que lá estão, correr risco, assim como os agentes penitenciários, funcionários, etc. Então precisa tirar ele lá do meio dos demais
colocar ele dentro da penitenciária, mas num outro procedimento de execução de pena. Essa é a situação. Ou esse indivíduo está lá e ele mata um outro preso que é de uma outra facção, ou ele tenta colocar fogo na penitenciária e etc. Precisa retirar ele e levar ele para um outro local lá dentro do regime fechado. Esse é o RDD, essa é a característica do RDD. Como que funciona o RDD lá dentro do regime fechado? Né? O artigo 52 da Lei de Execuções Penais estabelece. Tá? Então ele vai lá e diz o seguinte, ó, o RDD, esse período, essa punição disciplinar, ela vai ter uma duração máxima de até 2 anos. Então ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, enfim, até 2 anos nesse regime disciplinar diferenciado. Tá? Vai ser individualizado aí o tempo, a duração dessa sanção disciplinar, vai ser verificado de acordo aí com a gravidade da falta grave que ele praticou e da condição pessoal dele próprio condenado. São esses fundamentos aí que leva a se determinar por quanto tempo ele ficará nessa execução de sanção disciplinar dentro do regime fechado. Tá? Em caso dele cometer uma nova falta grave, tá? Então ele cometeu uma falta grave, né? Inserida lá como crime doloso. Foi para o RDD, ficou lá no RDD 1 ano e meio. Aí ele comete a mesma falta assim que ele sai de lá, passou a ser reincidente. Em caso de nova falta grave, né, da mesma espécie, ou seja, se ele for reincidente em falta grave, o RDD pode ser imposto novamente. E quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes ele sair e for reincidindo, ele pode voltar para o RDD. Ok? Essa é a primeira situação imposta aí no artigo 52 da Lei de Execuções Penais. Tá? Nós tínhamos aí a seguinte situação. O indivíduo foi condenado, por exemplo, a 30 anos. Na reincidência, né, ele poderia permanecer em RDD por no máximo aí o período de 1/6 do total da pena. Então, se ele for condenado a 30, 1/6 de 30 seria 5. Então, ele ficaria um período, depois na reincidência ele poderia ficar até 5 anos. Houve uma alteração agora em 2019, tá? E agora então o artigo 52 estabelece que o prazo de duração são de 2 anos e na reincidência ele vai voltando para o RDD quantas vezes ele reincidir, ok? Segunda característica, se ele cometeu a falta grave, né, ou se ele fizer parte de organização criminosa, associação criminosa ou milícia, que ele vai ser recolhido numa cela individual. Portanto, ele vai para uma cela individual. Cuidado, pessoal. O RDD não é imposição do condenado num cubículo. Não é aquela situação que joga o indivíduo lá num local que é escuro, que não tem grade, que ele fica isolado, fechado, sem iluminação nenhuma. Não. Ele vai para uma cela individual. Essa cela não pode ser escura, não pode ser insalubre, precisa ter boas condições de habitabilidade, ok? Mas ele fica isolado, tá? Então ele vai permanecer durante esse período de até 2 anos isolado dos demais. Ele não tem mais contato com os demais presos que estão no mesmo regime que o dele, fechado, certo? E em relação às visitas, ele também sofre restrições quanto às visitas, por isso que é regime disciplinar diferenciado, difere dos demais presos que estão no mesmo regime que o dele, fechado. Porque o RDD é sanção disciplinar administrativa dentro do regime fechado. As visitas, pessoais, elas são quinzenais e não mais semanais. Elas passam a ser quinzenais de 2 pessoas por vez, tá? E essas visitas poderão ficar com ele até 2 horas, não mais do que 2 horas, tá? Então veja, 2 pessoas por vez. E aí o entendimento que se tem, diferente do que nós tínhamos antigamente,
com a alteração que a legislação sofreu em 2019, é que se 2 pessoas por vez, nada impede de entrar 2, ficar 1 hora, sair aquelas 2, entrar mais 2, ficar mais 1 hora, por exemplo. Tá? E essas pessoas que vão realizar essas visitas são pessoas da família. Tá? Portanto, precisa fazer prova que são familiares do preso e vão permanecer com ele na visita de 15 em 15 dias por até 2 horas somente, tá bom? E um terceiro estranho à família pode ter acesso ao preso que está em RDD? Pode, mas aí ele precisa de uma autorização judicial. Tá? O terceiro, o que não é integrante da família, também pode visitá-lo desde que haja autorização judicial. E nessas visitas não é permitido o contato físico, tá? Muito menos levar objetos, ao contrário dos demais. Agora não pode levar um bolinho, não pode levar uma macarronada, não pode levar um franguinho lá no domingo, tá? E não há o contato físico, tá? Portanto, ele vai ficar num determinado local e as visitas vai ficar no outro. Eles vão conversar, etc., mas não tem contato físico. Não pode entrar lá e abraçar e etc. e tal. Isso não existe no sistema de sanção disciplinar diferenciada, tá? Isso acontece com os demais que estão no regime fechado. Para quem está no fechado em sanção disciplinar diferenciada, ele não tem esse direito. Mas terá direito, sim, a banho de sol por 2 horas por dia, tá? Em grupo de até 4 pessoas, desde que não haja aí contato entre eles. Eles não vão ficar lá os 4 andando juntinho e dialogando, tá? Pode liberar um grupo de até 4 pessoas, só que eles vão ficar distantes um do outro, portanto eles não terão contato. Mas o banho de sol é importante, senão o indivíduo vai adoecer lá, tá? As entrevistas são monitoradas, tá? No RDD, exceto com o defensor. Mas aí tem as instalações próprias para isso, né? Se for com o defensor, ele vai ficar de um lado, o defensor do outro, tem lá aquele vidro chamado parlatório e, portanto, não há o monitoramento, não vai ficar gravando lá o diálogo, mas há essas distinções aí, tá? Não há o monitoramento, mas eles vão ficar em instalações específicas para isso, de forma que eles não terão contato físico e também o defensor não vai poder passar objeto nenhum a ele. A não ser que precisa assinar lá uma procuração, um documento qualquer. Aí, na verdade, vai lá o agente penitenciário fazer esse procedimento, tá bom? E em relação a correspondências, não entra e não sai correspondência do preso nesse regime se ela não for fiscalizada. Portanto, vai se ler o conteúdo para depois encaminhar. Mas não é violação de correspondência, isso não é crime? Não. Para todas os direitos e garantias fundamentais, há as exceções. Se ele está num regime diferenciado, ele perde esse direito ao sigilo da sua correspondência. Até porque se você permitir a correspondência em sigilo, aí não tem necessidade nenhuma, perde a finalidade do regime disciplinar diferenciado, exatamente para que ele fique isolado aí dos demais em decorrência da situação de risco que ele gera para a sociedade, para o sistema penitenciário e etc. Ok? E no caso desses indivíduos que estão em RDD, as audiências, por determinação ainda da Lei de Execuções Penais, preferencialmente elas se dão por videoconferência, exatamente para evitar o deslocamento desse indivíduo, porque, levando em consideração aí a sua periculosidade, é nesse momento que pode ocorrer uma tentativa de resgate e, portanto, é isso que se visa evitar, tá bom? Quem é destinatário do RDD? Os presos que estão lá condenados definitivamente e os presos que estão aguardando a condenação. Portanto, se o preso provisório pode ser submetido ao RDD, sem dúvida nenhuma, se preenchido aqueles 3 ou um daqueles 3 requisitos que nós acabamos de mencionar. Não importa se são brasileiros ou se estão estrangeiros. O importante é que o RDD só é cabível no regime fechado.
no regime semiaberto e no regime aberto, não cabe regime disciplinar diferenciado, tá bom? E a quem compete impor o regime disciplinar diferenciado? Só ao juiz da execução. E o juiz da execução, para determinar isso, ele precisa de provas, ele precisa de documentos indicando a presença dessas condições que nós acabamos de mencionar. E quem fornece isso? Geralmente quem fornece isso é o próprio diretor da penitenciária. Portanto, o diretor da penitenciária que vai requerer isso ao juiz da execução. O diretor da penitenciária ou qualquer autoridade administrativa, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, o ministro da Justiça, tá? Enfim, não importa. Então, o secretário de Segurança Pública, o ministro da Justiça ou qualquer outra autoridade administrativa, o próprio diretor da penitenciária, ele vai solicitar, ele vai requerer de forma fundamentada, documentada isso ao juiz da execução. O juiz da execução vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir a defesa e aí então vai determinar ou não a sanção disciplinar diferenciada, tá? Perguntinha que eu faço. Mencionei aí as autoridades, o questionamento é, o Ministério Público pode requerer ao juiz da execução a imposição de um condenado definitivo ou provisório, brasileiro ou estrangeiro, que está no regime fechado de execução de pena ou no regime fechado aguardando o julgamento? Pode o Ministério Público requerer ao juiz da execução a inserção desse indivíduo em regime disciplinar diferenciado? Pessoal, o entendimento que predomina é que o representante do Ministério Público pode sim requerer, tá? E qual é o fundamento para isso? É o próprio artigo 68 da Lei de Execuções Penais. Ele não diz especificamente que o pedido para a inserção do preso no regime disciplinar diferenciado compete ao Ministério Público, tá? Mas se você for analisar lá quais são as situações que o Ministério Público pode se manifestar, você vai concluir que se ele pode em várias situações pelo fato de ele ser fiscal, é óbvio que ele pode também quanto ao RDD. Ele pode em toda e qualquer medida necessária durante a execução penal. Portanto, como fundamento no artigo 68 da Lei de Execuções Penais, o promotor pode sim solicitar ao juiz da execução a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, tá bom? Para finalizar, o juiz pode decretar o chamado regime disciplinar preventivo, tá? É aquele que antecede o definitivo, tá? Entretanto, então veja, antes ele recebe o pedido, antes dele analisar o pedido, cautelarmente, preventivamente, ele já impõe o preso no regime disciplinar diferenciado. Isso nós chamamos de regime disciplinar diferenciado preventivo. Aí depois ele vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir a defesa, ele vai analisar toda aquela documentação, mas o indivíduo lá, o preso, já está no RDD. E aí ele vai decidir. Se ele decidir, e a partir da sentença ele determinar, por exemplo, que o período será de 1 ano, mas até ocorrer a decisão ele já está há 2 meses no regime disciplinar diferenciado, o juiz vai aplicar a detração. Na verdade, vai computar aqueles 2 meses que ele ficou antes da decisão com o período determinado na decisão judicial. Então, se foi determinado por 1 ano, ele já executou 2, ele vai ficar só mais 10, que aí vai dar os 12. Artigo 60 da Lei de Execuções Penais possibilita a imposição de RDD preventivo, portanto, antes da sentença definitiva do juiz da execução. Perfeito? Próximo item nosso, na próxima aula nossa, nós vamos analisar como se dá a execução da pena no regime semiaberto. O que tinha de relevante, de importante quanto ao regime fechado, nós concluímos hoje. Um abraço.